Então vamos lá, vamos treinar aí esses conceitos, vamos exercitar toda esta teoria. Primeira questão, texto do Fernando Pessoa, Barão de Teive, a educação do insólito. Seria o fogo em minha casa? Correria um risco de arder todos os meus manuscritos, toda a expressão de toda a minha vida? Sempre que esta ideia antigamente simplesmente me ocorrera, um pavor enorme me fazia estremecer. E agora reparei de repente, não sei se já com pasmo ou sem pasmo, não sei dizer se com pavor ou não, que me não importaria que ardessem. Que fonte? Que fonte secreta, mas tão minha, se me havia secado na alma? As interrogações como autoquestionamento e o emprego da primeira pessoa do singular de verbos no futuro do pretérito, elaborando hipóteses, são marcas textuais referentes a uma busca de testar a eficiência do canal de comunicação, medindo o nível de contato no ambiente comunicativo e caracterizam a função fática da linguagem. O foco aqui está no canal de comunicação. Essas interrogações como autoquestionamento, o emprego da primeira pessoa, o levantamento de hipóteses, isso aqui é uma estratégia para testar o canal de comunicação? Não, claro que não. Ao apelo à atenção ou tentativa de persuasão ao decodificador da mensagem, caracteriza a função conativa. Ele está querendo convencer o receptor de algo? A fazer algo? Não. A emotividade ou expressividade do enunciador da mensagem caracteriza a função emotiva ou expressiva da linguagem. Ponto. Pontuação expressiva. As perguntas, as interrogações num processo de autoquestionamento, o emprego da primeira pessoa do singular, levantamento de hipóteses. Então, tudo isso aí marca nesse texto a clara predominância da função emotiva. Então, item C de coisa. A conceituação, a referência à informação objetiva do elemento temático, caracteriza a função referencial. Há uma explicação, definição e análise dos elementos do código, e caracteriza a função metalinguística. Não. Então, ele descreveu muito bem cada função. Mas aqui se encaixa no texto, é a C. Função emotiva ou expressiva. Olha, questãozinha do último Enem. Enem de 2019. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44.000 imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Bendor Grosvenor, sei lá como é que pronuncia isso aí, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download, disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Disponível em revistabula.com.br. Pessoal, antes de passar para a questão, você acabou de ler esse texto. Vamos refletir. O emissor se colocou no texto? Há alguma marca de pessoalidade? Não. Então já não tem função emotiva. Ele usou figuras de linguagem? Ele escreveu em versos? Ele procurou ser criativo, ser original na transmissão da mensagem, na construção do texto? Não. Então já não tem função poética. Ele discutiu algum aspecto da própria linguagem ou do próprio gênero notícia?
Não. Então não tem função metalinguística. Ele testou o canal de comunicação, ou abriu o canal de comunicação, ou fechou o canal de comunicação, ou ele de alguma maneira se concentrou no canal de comunicação? Não. Então não tem função fática. Não tem função emotiva, porque o eu não se coloca no texto, o emissor não se coloca no texto. Não tem função poética, porque não tem criatividade, originalidade, figuras de linguagem. Não tem função conativa, ele está tentando lhe convencer de alguma coisa. O objetivo desse texto é lhe convencer a visitar o Instituto de Arte de Chicago, ou a fazer download das obras, ou a visitar o site. Não. Não quer lhe convencer a fazer isso. Então não tem função conativa, não tem função metalinguística. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho informação transmitida de maneira clara, objetiva, em linguagem denotativa e imparcial. Portanto, qual é a função que predomina? A função referencial. Qual é a função que se manifesta? É a função referencial. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Bem, se ele quer a função da linguagem, eu já percebi que tem função referencial. É uma notícia, o foco está no assunto, a informação é transmitida de maneira clara, objetiva, direta, denotativa e impessoal. Evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte. Não. Não tem subjetividade nesse texto. Não tem, portanto, marcas de função emotiva no texto. Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte. Ele quer lhe convencer a fazer? Em algum momento, ele tentou lhe convencer a acessar o site? Ele usou algum verbo no imperativo? Ele usou alguma estratégia de convencimento? Não, não tem função conativa. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Pronto. É um texto informativo. Não é um texto emotivo, não é um texto de convencimento. É um texto informativo. Função referencial e tem C de coisa. Estabelecer a interlocução com o leitor. Ele não faz isso em nenhum momento. Enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Então, texto referencial, objetivo, denotativo, impessoal, C de coisa. Questãozinha do último Enem. Moleza? Moleza. Leia o fragmento desta reportagem. Veículos de transporte recebem selo de vistoria 2015 em Macaé, no Rio de Janeiro. Responsável por vistoriar, certificar e fiscalizar os veículos de transporte urbano, táxis escolares e fretamento, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé, no interior do Rio, começou a selar os veículos para a prestação de serviço no exercício 2015. A medida cumpre o calendário da vistoria anual realizada pela Prefeitura de Macaé nos veículos de empresas e cooperativas que prestam serviço dessas modalidades. Percebeu que é a mesma coisa? É uma notícia, uma informação transmitida da maneira mais clara, direta e objetiva possível, em linguagem denotativa e de maneira impessoal. A função da linguagem predominante nesse texto é fática, pois a mensagem está centrada no canal, objetivando prolongar o contato? Não. Metalinguística, pois influencia o interlocutor de forma apelativa e indutiva, e misturou foi as coisas, né? Metalinguagem com conativa, com apelação, nada a ver. Referencial, pois transmite uma informação objetiva, expõe dados da realidade. Já achamos a resposta tem C. Não, não é conativa, pois a mensagem não quer influenciar o receptor de nada. Poética, pois a mensagem está centrada na elaboração da linguagem. Não, não há criatividade, não há figuras de linguagem, não há nenhuma originalidade na construção desse texto. Portanto, mais uma vez, função referencial, C de coisa. Quarta, desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Galera, vamos olhar a primeira frase. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Eu já tenho aí duas funções da linguagem evidentes. Qual? A emotiva. Tá aqui o me, tá aqui a primeira pessoa, tá aqui o autor do texto falando sobre si mesmo. E ele está numa crônica falando sobre a própria crônica.
ele começa a crônica dizendo que a crônica dele não vai ser divertida. Então eu tenho função emotiva e tenho função metalinguística. Pela primeira frase eu já sei que eu tenho duas funções se manifestando aí, emotiva e metalinguística. Simplesmente não dá. Perceba que essa repetição dá um indício do estado emocional dele. Ele não está bem. Tanto ele não está bem que não dá para fazer uma crônica divertida hoje. Se não dá para fazer uma crônica divertida é porque, de alguma maneira, ele não está legal. E esse simplesmente não dá reforça isso. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Conta para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Então, eu tenho função emotiva, é um emissor dando foco às suas emoções, transmitindo prioritariamente as suas emoções, e tem uma função metalinguística porque ele faz referência ao texto que ele mesmo escreve. Vamos ver o que recorte o enunciado vai fazer. Nos textos, em geral, é como uma manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois ele já lhe disse. Ele já lhe disse que predomina a emotiva. É só você buscar, dentro da teoria que você já tem, o que caracteriza a função emotiva. O discurso do enunciador tem como próprio código, tem como foco o próprio código. Quando o foco é o próprio código, é função metalinguística. Então, falso, não é o que o enunciado quer. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ok, a atitude, a emoção dele, o envolvimento emocional dele com aquilo que está sendo dito. Isso é subjetividade. Isso é função emotiva. O interlocutor é o foco. Quando o interlocutor é o foco, a função é conativa. Falso. O referente é o elemento que se sobressai. Se o referente é o elemento que sobressai, a função seria referencial. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Manutenção da comunicação é função fática. Então veja, no item A ele falou da função metalinguística, no B da emotiva, na C da conativa, na D da referencial, na E da fática. Se ele quer emotiva ou expressiva, item B de Bacuri. Ok? Fácil, como eu disse. Lusofonia. Rapariga, substantivo feminino de rapaz. Mulher nova, moça, menina, no Brasil. Meretriz. No Brasil, meretriz. Né? É complicado realmente aqui a gente chamar alguém de rapariga, porque no Brasil, rapariga assumiu uma conotação negativa, né? De prostituta, de meretriz. Mas, etimologicamente, em Portugal, inclusive, ainda se mantém este conceito: mulher nova, moça, menina. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. O cara começa um poema com um verbete de dicionário e depois conversa em que confirma que está escrevendo um poema no poema. Só esse verbete de dicionário colocado no corpo do poema já me traria a função metalinguística. Mas ele reforça essa metalinguagem quando ele assume que está escrevendo um poema ao escrever o poema. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga que alisa os cabelos com a mão num café de Lisboa não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. Isto tudo sem pensar em África, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café,
para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já está a me pôr com dores de cabeça, até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Então ele já lhe disse que as duas funções estão presentes. Eu ainda posso dizer que há outra função presente, né? É emotiva. Tem função emotiva, tem função metalinguística, tem função poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela... Então, o que justifica eu ter função metalinguística aí? Discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. Isso interpreta de maneira errada o poema. Defesa do movimento artístico da pós-modernidade, típico do século XX. Ele não faz isso no texto. Isso também interpreta de maneira errada o poema. A abordagem de temas do cotidiano em que a arte se volta para assuntos rotineiros. É por isso que tem metalinguagem? Não, ele faz isso. Mas não é por isso que tem metalinguagem. Tematização do fazer artístico. Pela discussão do ato de construção da própria obra. Aí sim. Olha como é interessante. O item A e o item B interpretam completamente errado o poema. O que está no item C está no poema. É correto em relação ao poema, mas não é correto em relação ao enunciado. Não é isso que o enunciado quer. Não é esse o recorte que o enunciado faz. Então, lembra que eu falei isso aqui na aula passada. O enunciado do Enem é um enunciado diferente. Ele começa o raciocínio, interrompe e o item completa. Esse item não completa corretamente esse enunciado. O único item que completa corretamente esse enunciado é o D. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela tematização do fazer artístico, pela discussão do ato de construção da própria obra. Então, o item correto, D de Diadorim. Beleza? Para frente. Poeminha do Paulo Leminski, em Distraídos Venceremos. Ave a raiva desta noite, a baita lasca, fúria abrupta, louca besta, vaca solta, ruiva luz que contra o dia, tanto e tarde madrugada. No texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagens. Esses jogos caracterizam a função poética da linguagem, pois, de novo, ele já disse que tem função poética. Por que tem função poética? Pois objetivam convencer o leitor é conativa, falso. Pois transmitem informações visando levar o leitor a adotar um determinado comportamento, também função conativa. Pois visam provocar ruídos para chamar a atenção do leitor, provocar ruído, chamar a atenção do leitor é fática. Pois apresentam discussão sobre a própria linguagem, explicando o sentido das palavras, não, ele não faz isso. E não é isso que caracteriza a função poética. A função poética, pois, representa um uso artístico da linguagem com o objetivo de provocar prazer estético no leitor. No texto de Leminski, a linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagem. Esses jogos caracterizam a função poética da linguagem, pois representam um uso artístico da linguagem, com o objetivo de provocar prazer estético no leitor. Item E de herói, a linguagem se destaca sonoramente, imageticamente, por isso, função poética. Item E. Sétima. Texto 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Gramática normativa da língua portuguesa. É um texto sobre a própria linguagem, presente numa gramática. Então, o que eu tenho aqui? Metalinguagem. De maneira conceitual, eu tenho metalinguagem. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias invisíveis, sensualidades incorporadas. O que eu tenho aqui? Metalinguagem. Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Olha como é interessante. Nos dois textos, eu tenho metalinguagem.
Mas você percebe que a linguagem que os dois usam para refletir sobre a própria linguagem é diferente? Aqui eu tenho um texto informativo e conceitual. A linguagem é direta, é objetiva, é impessoal. Então, além da função metalinguística, eu tenho aqui a função referencial. Gosto de dizer, gosto de palavrar, as palavras são corpos tocáveis, sereias invisíveis. Ele está fazendo comparações, ele está fazendo metáforas. Aqui, a linguagem é poética. Então, os dois são metalinguísticos porque os dois refletem sobre a própria linguagem. Mas um faz isso de maneira referencial, objetivo, denotativo, impessoal. O outro faz isso de maneira poética, artística, criativa, por meio de metáforas e comparações. Então, nesse texto está presente a função referencial e a metalinguística. Nesse texto está presente a função emotiva, a função poética e a função metalinguística. E aí vamos ver o que a questão quer. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2, qual é a que predomina em ambos os textos e qual é a que é comum aos dois? É a metalinguagem. No primeiro eu tenho referencial e metalinguagem, no segundo eu tenho emotiva, poética e metalinguística. Nos dois predomina a metalinguística e é a que está presente em ambos. Então, já sabemos que ele está trabalhando com a função metalinguística. Destaca o como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, a combinação e a sonoridade. Como se elabora é função poética. Criatividade, sonoridade, seleção é função poética. A função poética só está no 2 e não predomina. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado seu próprio objeto. Com o que é código? Código é metalinguagem. Metalinguagem está presente nos dois e predomina. Já tem cara de certo. Focaliza o quem. Quem é o emissor. O emissor só se destaca no primeiro, não no segundo. E nem predomina. Então, falso. Orienta-se no para quem. Para quem é o receptor. Receptor é função conativa. A função conativa não está presente em nenhuma das duas. Enfatizo sobre o que? Sobre o que é assunto. O assunto é referente. Referente só está no primeiro. Não está no segundo e nem predomina. Então veja, como é mensagem, função poética. Quem é emissor, função emotiva. Para quem é receptor, função conativa. O que é assunto, é referente, função referencial. Com o que é código. Código, função metalinguística. É a que predomina e que está presente nos dois. Então, item correto, item B de Bakunin. Questão muito boa, muito bem elaborada e uma questãozinha difícil. Uma questãozinha que levou muita gente a erro. Não o aluno veste curso. E para terminar, 8ª questão. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS e Android. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário então pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WhatCine, diz o brasileiro Luiz Moch, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso é um avanço. Concorda? Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. No fragmento, predomina a função referencial. Por quê? Porque a presença de elementos que buscam convencer o leitor, convencer é função conativa, definem um aplicativo revelando o ponto de vista da autora, evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva,
expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Então, dados da realidade, linguagem denotativa, função referencial. Objetivam manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. Não é o foco, isso é feito, mas não é o que predomina e não é o que caracteriza a função referencial. O que caracteriza a função referencial é a exposição de dados da realidade e a linguagem denotativa. Ok? Item D de Diadorim. Então nós fizemos algumas questões fáceis, outras questões médias, a questão anterior difícil, mas tendo visto a teoria como a gente viu, batendo nas mesmas teclas várias vezes como eu bati, até me repetindo muito, né, todas elas acabam ficando fáceis para nós, certo? Então, espero que você encontre essa facilidade de quem trabalhou muito bem a teoria a fazer o exercício de casa. E claro, qualquer dúvida, qualquer problema em alguma questão, estamos lá no Telegram para lhe auxiliar, ok? Então, até a próxima.